Esse curso de Psicologia Geral, ele está dividido em 4 partes. Neste episódio você vai escutar os conceitos gerais da psicologia. Na parte 2, nós vamos estudar a psicologia nos dias atuais. Na parte 3, as funções psicológicas da personalidade humana e a visão holística. E no 4º e último episódio, os grandes temas da psicologia. Seja bem-vindo ao canal DoutrinaCast. Querido ouvinte, o nosso objetivo nesta parte é apresentar alguns conceitos gerais da psicologia. Também serão apresentados alguns aspectos históricos dessa disciplina, como ciência e sua cientificação. Ainda nessa lição, você conhecerá os principais nomes que contribuíram para o desenvolvimento da psicologia como ciência. Então vamos começar falando da psicologia como uma ciência. A reflexão sobre o que é psicologia, suas teorias, de onde ela vem, para quem e para que serve, é indispensável para o psicólogo. Contudo, podemos afirmar com a mesma segurança que essa reflexão pode contribuir bastante para os estudantes de teologia também. Afinal, o conhecimento do ser humano e de seu comportamento ajuda em muito para um melhor relacionamento e desempenho ministerial. É preciso lembrar que o ser humano, como personagem principal do processo de desenvolvimento do pensamento, cria ideias, entre elas, as ideias psicológicas. O ser humano desenvolve as ciências como forma de compreensão do mundo, e entre essas ciências cria a psicologia. O objetivo da psicologia, basicamente, é o entendimento do que hoje chamamos de subjetividade, bem como a interpretação desta na sua relação com o mundo e com os outros. Sabe-se que o ser humano fala, pensa, aprende, ensina, transforma a natureza, tudo isso é cultura e história. Esse ser humano está em constante movimento e mudança, e como foco da psicologia, o indivíduo também está em constante movimento e adaptação. Na dimensão histórico-social, podemos compreender a psicologia como ciência e começar a entender melhor as relações sociais. É possível destacar 3 pontos necessários de serem levados em consideração. O primeiro ponto é que a psicologia é uma criação humana e bem concreta, com suas ideias inicialmente abordadas na filosofia e depois como disciplina científica. E tem ambos o objetivo de compreender as ações, as atitudes, os comportamentos e os estados subjetivos humanos. O segundo ponto é que não podemos resgatar a história da psicologia sem entender a filosofia como primeira forma de desenvolvimento do pensamento humano racional. O terceiro ponto é o apreciamento da consciência humana e do pensamento racional, já que o ser humano passa a ser um ser social e histórico. Essa consciência leva o indivíduo a elaborar conceitos sobre a subjetividade humana, que nada mais são do que as próprias ideias psicológicas, embriões da futura ciência psicológica. A partir dessa base inicial, podemos agora entrar mais fundo nas diversas questões históricas que contribuíram para a formação da psicologia como ciência. Então vamos falar sobre a evolução histórica da psicologia. Nas literaturas especializadas encontramos várias definições para a psicologia. Alguns autores a definem como ciência da alma, outros como da psique, que é o termo grego para alma. Também como ciência da mente e ainda como ciência do comportamento. A definição de psicologia é ainda uma ação complexa, mas devemos ter a noção de 3 vias: a via ativa, a via efetiva e a via cognitiva. A via ativa seria os movimentos, instintos, hábitos, vontade, liberdade, tendências, o inconsciente. Já na via afetiva estaria o prazer, a dor, a emoção, o sentimento, a paixão, o amor e o ódio. Conectando as 3 vias, nós temos por fim a via cognitiva. Nela estão a atenção, a consciência, a linguagem, o pensamento, a inteligência, o julgamento, o raciocínio e a personalidade. Na psicologia, devemos compreender
ao que se refere, de que forma, o porquê dessa forma e não de outra, para o que serve, no que implica, e precisamos responder a qual objeto ou sujeito se refere e o porquê e o para quê de tal conhecimento. Assim, cada pergunta realizada traz uma questão filosófica e remete a uma categoria que se subdivide em ontologia, epistemologia, lógica, valores éticos e estéticos. Os objetos de estudo da psicologia são diversos e têm como base 4 principais questões epistemológicas, que são o objeto de estudo, como e de que forma se investiga um objeto, o que se pode fazer com esses dados após o estudo, busca-se uma melhor compreensão da vida, as crenças e hábitos, cultura, o consciente, o inconsciente, o racional e o irracional, entre outros. A história do pensamento psicológico nos remete imediatamente aos pontos mencionados anteriormente, com questões como: as crenças são racionais? É possível um conhecimento objetivo? De onde vem a consciência? O que é a vida? Por que somos capazes de pensar? O que é a alma? Qual a relação entre a alma e o corpo? O pensamento psicológico tem sua origem há dezenas de séculos atrás, antes mesmo de se pensar em existir o termo psicologia. Sua origem vem de um período conhecido como pré-socrático, com seus sábios pensadores que migraram do animismo para a racionalidade, com a mistura de mitologia e crença, da racionalidade para a subjetividade, tentando conectar a alma e cérebro. Na Grécia Antiga, a partir de Sócrates, a psicologia passa de subjetividade para a ética. Com os pensamentos psicológicos de Platão e Aristóteles, articulam-se a ética com a racionalidade. Em seguida vieram os epicuristas, com a busca de prazer e uma vida tranquila. Os estoicos, com a filosofia de viver de acordo com a lei racional da natureza, e os céticos, que examinaram de forma crítica se o conhecimento e percepção são verdadeiros. Com o renascimento filosófico no período moderno, a psicologia vem na linha do racionalismo, do empirismo, do idealismo e do romantismo. Já em meados do século XIX, com os avanços das ciências da vida, começa-se a originar a psicologia científica propriamente dita, com as teorias funcionalistas e biológicas. Conectando a psicologia com a medicina, surge a psicanálise. Integra-se o funcionalismo com o romantismo, surge o behaviorismo. A epistemologia genética, cognitivismo. Surgem, então, as teorias existencialistas, as humanistas, as fenomenológicas, como também as teorias psicanalíticas estruturais, as sociais e as gestálticas. A tendência atual está em uma psicologia mais social e tolerante às diferenças, centrada em valores e espiritualidade e que integram a mente e o cérebro. Vamos falar sobre as influências pré-socráticas. Desde que o ser humano se percebe como um ser pensante, ele está em busca de respostas para suas inúmeras dúvidas. Esta busca pelo autoconhecimento é um dos pontos que caracterizam a psicologia. Por muitos autores, a psicologia é considerada uma das mais antigas ciências, mas para outros é uma das mais novas ciências. Na antiguidade grega, as respostas eram buscadas em personagens mitológicos. Os gregos da época cultuavam uma série de deuses, Zeus, Hera, Ares, Atena e etc. Além de heróis ou semideuses, Teseu, Hércules, Perseu, etc. Além disso, eles acreditavam que os mitos eram sagrados e verdades absolutas. Depois vieram as viagens marítimas e o contato com povos estrangeiros, com suas línguas e costumes diversificados, a invenção do calendário e da moeda, a invenção da escrita alfabética e a implantação da política e da ética nas polis. As respostas pela mitologia pareciam não ser mais suficientes para tantas questões e, com isso, no início do século VI a.C., nasce a filosofia, que significa amizade pelo saber, com sua característica fundamental, que é o pensamento racional. Através da filosofia grega, baseada em leis,
a estimulação de um pensamento coletivo, de discursos em espaços públicos, foi possível fundamentar os conceitos conhecidos hoje como razão, racionalidade, ética, política e técnica. Os grandes filósofos gregos, conhecidos como pré-socráticos, que deixaram como legado suas ideias, foram Pitágoras, Parmênides e Heráclito. Pitágoras viveu no século V a.C. e afirmava que a sabedoria era dos deuses, mas que era possível apreciá-la, amá-la e obtê-la. Também dizia que a natureza ou a origem das coisas é a matemática. Parmênides viveu entre 544 e 450 a.C. Para ele, deve-se de ignorar os sentidos e examinar as coisas com a força do pensamento. O que está fora do ser não é o ser, é nada. O ser é um. Para chegarmos à verdade, não podemos confiar nos dados empíricos, temos que recorrer à razão. Enfim, Heráclito viveu entre 540 e 470 a.C. É considerado o mais importante dos pré-socráticos. Entre seus ditos mais conhecidos estão: tudo flui. Não entramos no mesmo rio duas vezes. Deus manifesta-se na natureza e está cheio de opostos. A terra cria tudo e tudo volta para ela. A visão desses grandes filósofos e de muitos outros não mencionados aqui foi fundamental na mudança de uma visão mítica e religiosa para uma visão científica e racional, do mito ao logos. O próximo grande filósofo na linha cronológica foi Sócrates, que é considerado por muitos um divisor de águas na filosofia. Para ele, a filosofia assume um caráter mais ético. Então vamos falar agora sobre as influências pós-socráticas. Sócrates, como muitos autores afirmam, e por incrível que pareça, era analfabeto. Por esse motivo, sua biografia foi contada por Platão. Ele usava um método filosófico próprio, a maiêutica, que significa trazer à luz ou fazer parir. Para Sócrates, o saber pode ser dividido em 4 estágios. Primeiramente, ignorar a sua própria ignorância. Depois, conhecer a sua ignorância. Em seguida, conhecer o seu saber e, por último, ignorar o seu saber. Sócrates acreditava que a sua técnica auxiliaria as pessoas a aperfeiçoar seu espírito. Muitos o seguiram, o que irritou outras pessoas. E após ser julgado por um júri de 50 pessoas, foi condenado à morte. E ele teve oportunidades de fugir da prisão, ou mesmo pedir clemência, mas não quis, e acabou por ter que beber cicuta e morrer por envenenamento. Dessa forma, se tornou o primeiro mártir da filosofia. Depois de Sócrates, surgiram filósofos como Platão, Aristóteles e outros filósofos gregos que são de importância no olhar da psicologia, pois eles se preocupavam com os problemas como comportamento anormal, sonhos, percepção, memória, aprendizagem e motivação. Platão, que punha a essência do homem na alma, dizia que o homem é um ser racional. Já Aristóteles, com um pensamento mais realista e científico, acreditava que a evolução se dava de organismos simples para os mais complexos, mas a sua percepção da fisiologia humana ainda estava distante da realidade. Antes do século XVII, o ser humano olhava para o passado a fim de obter as suas respostas. E os filósofos estudavam a natureza humana com generalizações e intuições e só utilizavam métodos e instrumentos que já se mostravam eficazes na época, sem inovar. Depois desse período, iniciaram-se os estudos de uma forma mais científica. O trabalho se fundamentava em experimentos e observações do comportamento humano de forma controlada, de forma que os dados poderiam ser descritos e mensuráveis. Verifica-se assim o início de uma distinção entre filosofia e a psicologia, facilitada principalmente com os avanços da física e de novas tecnologias da Europa, que possibilitaram utilizar novas técnicas de investigação.
Com esses novos métodos, torna-se possível, aos poucos, explorar e prever algumas ações humanas e, cada vez mais, elaborar questões que se afastavam dos antigos dogmas teológicos e filosóficos. E nesse momento de transição entre a Renascença e o período moderno, René Descartes foi quem mais se destacou. Vamos falar agora especificamente como ciência, a psicologia. Vamos conhecer alguns nomes importantes para o estudo da psicologia. É interessante prestar atenção às realizações de cada um deles, pois foi assim que eles se destacaram e influenciaram a psicologia para chegar à ciência que conhecemos hoje. Wundt. Wilhelm Maximilian Wundt nasceu em 1832 na Alemanha e morreu em 1920. Teve uma infância solitária, seu irmão mais velho ficava em um internato, e sua única diversão era ficar sonhando em um dia se tornar um escritor famoso. Com apenas um amigo, não gostava de estudar e com seu rendimento escolar baixo nos anos iniciais, era ridicularizado por seus professores. Seu pai era pastor, embora, assim como sua mãe, não fossem descritos como pessoas sociáveis, mas, mesmo com suas dificuldades, estudou anatomia, física, medicina e química, sendo seu foco a fisiologia. Depois de estudar um semestre na Universidade de Berlim, o importante fisiologista Johannes Müller retornou para a Universidade de Heidelberg, onde graduou-se em medicina em 1855. Durante o curso, começou a formatar a psicologia como uma ciência experimental e independente. Em 1867, começou a ministrar um curso de psicologia fisiológica em Heidelberg, o primeiro curso formal dessa área no mundo. Em 1874, lançou o livro Princípios da Psicologia Fisiológica. Um pouco depois, em 1875, aceita o cargo de professor de filosofia na Universidade de Leipzig, onde trabalhou por 45 anos. Em 1879, fundou o primeiro Instituto de Psicologia em Leipzig, cujas atividades do laboratório exerceram influência no desenvolvimento da psicologia moderna. Pôde contar com a presença de vários estudantes estrangeiros e serviu de modelo para muitos laboratórios que se espalharam por diversos países. Seu laboratório atraía muitos estudantes que desejavam trabalhar com ele, dos quais vários se tornaram pioneiros, difundindo versões próprias de psicologia para novas gerações de alunos. Dentre eles estavam diversos americanos que retornaram para os Estados Unidos para implementar laboratórios próprios. Em decorrência disso, até 1900 já haviam sido criados 42 laboratórios em universidades dos Estados Unidos e Canadá. Entre 1880 e 1891, escreveu sobre ética, lógica e filosofia sistemática. Além disso, publicou a segunda edição de Princípios da Psicologia Fisiológica. Wundt recorreu a métodos experimentais e adaptou técnicas e métodos científicos usados pelos fisiologistas na investigação de seus objetivos e caminhou, dessa forma, para uma psicologia mais científica. Outra área em que Wundt concentrou seu grande talento foi esquematizada em seu primeiro livro, A Criação da Psicologia Social. O primeiro passo na investigação de um fato tem de ser uma descrição dos elementos individuais. O objeto de estudo de Wundt era a consciência, que poderia ser avaliada pelo método da análise ou redução, considerando a consciência como a soma de muitas partes, e desta forma descobrir as leis universais da vida em todas as suas manifestações. O método de Wundt consistia na descrição dos elementos da experiência imediata por indivíduos treinados na introspecção, análise dos elementos que constituem os processos conscientes, cujo objetivo era um ambiente laboratorial, utilizando-se do método experimental e observacional para verificar as manifestações e o conteúdo da consciência imediata. Ele afirmou que toda a tarefa da psicologia pode ser resumida em apenas dois problemas. O primeiro, quais são os elementos da consciência? E o segundo, quais são as combinações possíveis entre esses elementos e quais as leis que regem essas mesmas combinações?
Como ciência empírica, o objeto de estudo está no objetivo versus subjetivo, eterno versus interno, natural versus sujeito e corpo versus mente, evento cerebral versus evento psicológico, o que representa um conjunto de processos todos interligados. Na visão de Wandit, a psicologia é a ciência que estuda a personalidade e as relações humanas e, através da análise, procura compreender o comportamento do indivíduo na tentativa de uma compreensão total da vida humana. Tudo isso de forma a facilitar a convivência consigo próprio e com o outro e fornecer recursos para lidar consigo mesmo e com as experiências da vida. O seu objeto de estudo está no fenômeno psicológico dos processos que acontecem no mundo interno, com todas as suas manifestações que, de forma geral, permitem pensar e sentir e assim transformar a realidade que todas as pessoas estão inseridas. O foco está no mundo subjetivo construído pelo próprio sujeito. Para muitos autores, Wandit talvez tenha sido um dos mais importantes organizadores ao sistematizar pontos que antes pareciam ter conexão, o que auxiliou no início da psicologia como ciência. Wandit estudou em profundidade experiências básicas que formam o estado de consciência, a introspecção, o sentimento e a percepção. Ele vinculou as emoções a conteúdos mentais conscientes, e a sua teoria dos sentimentos estimulou um grande número de pesquisas no laboratório de Leipzig. Foram os trabalhos lá realizados que definiram a psicologia como uma ciência experimental. Wandit ofereceu à psicologia uma fundamentação científica, e durante sua vida surgiram na Europa duas grandes escolas que se sobrepuseram à Gestalt e à psicanálise, e nos Estados Unidos duas correntes, o funcionalismo e o comportamentalismo. Mas é necessário frisar que nenhuma dessas escolas diminui os efeitos das pesquisas de Wandit e a base importante que criou para a psicologia. Wandit se aposentou em 1917 com 184 doutorados, sendo 60 deles estrangeiros, e continuou produzindo sem intervalo até sua morte em 1920. Vamos falar sobre Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov nasceu em 4 de setembro de 1849 em Ryazan, região central da Rússia. Filho mais velho de 11 filhos de um pastor, tentou seguir o mesmo passo do pai, mas ao se deparar com teorias de Darwin, mudou seu direcionamento. Disposto a frequentar a universidade em São Petersburgo para estudar filosofia animal, Pavlov viajou centenas de quilômetros a pé. Pavlov, de 1897 a 1936, supervisionou em torno de 150 pesquisadores, produziu mais de 500 artigos científicos, trabalhava de forma sistemática em seu laboratório, utilizava, adaptava e aperfeiçoava tecnologias às suas necessidades e interpretava e editava os resultados das pesquisas realizadas. Há centenas de anos, um grupo de filósofos britânicos tentava compreender a natureza do pensamento. Eles consideravam o pensamento como sendo uma sucessão de ideias integradas que se reúnem através da experiência. Duas experiências sensoriais quaisquer que ocorrem juntas ficarão associadas uma à outra. Pavlov propôs uma explicação associacionista. Um experimento típico com cachorros foi realizado da seguinte maneira. Primeiro, Pavlov colocou seus cachorros em suas gaiolas com tubos de saliva anexados às suas glândulas salivares. Segundo, ele tocou uma campainha e observou se os cachorros salivavam ou não. Ele descobriu que não. Terceiro, então ele tocou a campainha, esperou alguns segundos e então apresentou comida aos cachorros. Eles salivaram. Ele repetiu a campainha junto com a apresentação de comida várias vezes. Essas correspondências são chamadas de tentativas. Depois de Pavlov ficar satisfeito com várias tentativas, ele apresentou apenas a campainha sem comida. E finalmente, ele então descobriu que a campainha por si só produzia a salivação. Foram com os experimentos de Pavlov que se teve noção dos reflexos condicionados.
Ele conseguiu demonstrar que nos processos mentais superiores dos animais observados, em destaque os cachorros, era possível descrever suas respostas fisiologicamente e que não havia nenhuma ligação direta com a consciência. Esses resultados serviram de base para a terapia do comportamento, que auxiliou a psicologia a se redirecionar para um olhar mais objetivo e prático sobre o objeto observado. O poder do condicionamento clássico é muito impressionante. Se pudermos unir devidamente dois estímulos juntos, o estímulo condicionado finalmente fará o serviço sozinho. Contudo, quando a união para o estímulo condicionado está produzindo a resposta por si só, o poder do estímulo condicionado finalmente desaparece. Foram os experimentos e teorias de Pavlov que possibilitaram a continuidade de pesquisas que vieram a servir de base para o programa de estudos de John Watson. Ivan Pavlov faleceu em 27 de fevereiro do ano de 1936. Vamos conhecer quem foi Watson. John Watson nasceu em um sítio nas proximidades de Greenville, na Carolina do Sul, Estados Unidos, em 9 de janeiro do ano de 1878. Foram várias as tendências que influenciaram-no na tentativa de construir a escola do pensamento behaviorista de psicologia. O termo inglês behavior significa comportamento. Por isso, para denominar essa tendência teórica, usamos behaviorismo e também comportamentalismo, teoria comportamental, análise experimental do comportamento, análise do comportamento. Postulando o comportamento como objeto da psicologia, Watson dava a esta ciência a consciência que os psicólogos da época vinham buscando, um objeto observável, mensurável, cujos experimentos poderiam ser reproduzidos em diferentes condições e sujeitos. Essa característica foram importantes para que a psicologia finalmente atingisse o status de ciência, rompendo definitivamente com a sua tradição filosófica. Para Watson, o comportamento deveria ser estudado como função de certas variáveis do meio. Alguns estímulos levam o organismo a dar determinadas respostas e isso acontece por causa de organismos se ajustarem aos seus ambientes por meio de equipamento hereditário e também pela formação de hábitos. John Watson tentava construir uma psicologia sem alma e sem mente, livre de conceitos mentalistas e também de métodos subjetivos e que tivesse a capacidade de prever e controlar. Watson conseguiu expor suas ideias em 1913, quando publicou um artigo onde procurava estabelecer algumas das bases da nova corrente da psicologia. Com sua linha de pesquisa no sentido oposto da psicanálise, desprezava a hereditariedade como responsável por algum tipo de personalidade. Após a Primeira Guerra Mundial, onde serviu como psicólogo, voltou à Universidade de Johns Hopkins e lecionou até ser demitido em 1920. Ao final da carreira, Watson mais uma vez mostrou a flexibilidade da psicologia aplicando-a na área da propaganda. Antes de morrer, Watson queimou todas as cartas, manuscritos e anotações, jogando-as uma por uma na lareira, recusando-se a deixá-las para a história. No que diz respeito à sua aplicação, podemos dizer que a análise experimental do comportamento pode nos auxiliar a descrever nossos comportamentos em qualquer situação, ajudando-nos a modificá-los. Vamos conhecer agora Rogers. Carl Rogers nasceu em Oak Park, Illinois, em um bairro afastado de Chicago, em 8 de janeiro de 1902. Seus pais adotavam visões estritamente fundamentalistas que, na palavra de Rogers, mantiveram-no por toda a sua infância e adolescência reprimido. Em 1919, matriculou-se no curso de agronomia da Universidade Wisconsin. E na carreira acadêmica, envolve-se em diversas atividades que exigiam uma postura de coordenação. No meio do percurso, resolveu mudar para o curso de História, com a intenção de seguir uma carreira religiosa. E por causa do período que encontrava, lutou para mostrar a incongruência entre o cristianismo e a guerra.
Em 1931, Rogers recebeu o PhD em Psicologia Clínica e Educacional The Teachers College da Columbia University e permaneceu 9 anos na Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra a Criança, trabalhando com jovens, delinquentes e desprivilegiados. Com sua luta constante pela fixação como profissional psicólogo, em 1938 consegue se tornar diretor do novo Centro de Aconselhamento de Rochester, ao invés de um psiquiatra. Depois disso, Roger lança seu primeiro livro, O Tratamento Clínico da Criança Problema, onde faz uma síntese de suas pesquisas e reflexões sobre o assunto. O estudioso acaba se destacando com essa publicação e assim é requisitado para uma carreira na Universidade do Estado de Ohio e se torna responsável pelas técnicas de psicoterapia. Durante os anos que esteve em Ohio State University, desenvolveu e aprimorou a sua teoria e o seu método de psicoterapia. Assim foi, a partir de 1940, que tem início o chamado Movimento Rogeriano, onde ele mesmo aborda com mais detalhes sua teoria, e publica, em 1942, o livro intitulado Aconselhamento e Psicoterapia. Essa obra inovou e mostrou na íntegra a transcrição de gravações de um tratamento. Entre os anos de 1945 e 1957, Carl Rogers publica uma extensa bibliografia, tendo como destaque principal o seu livro Terapia Central no Cliente. Uma vez que seu trabalho já estava bem conhecido e reconhecido, em 1957 Rogers começa a desenvolver atividades no Departamento das Ciências da Educação da Universidade de Wisconsin, onde durante 7 anos realizou pesquisas na psicoterapia com esquizofrênicos e publicou em 1967 o livro A Relação Terapêutica e o seu Impacto. Vale lembrar que, aos 70 anos de idade, Rogers foi o primeiro psicólogo americano a receber os 2 maiores prêmios da Associação Americana de Psicologia, tanto por sua contribuição científica como por sua contribuição profissional. Em seguida, a partir de 1972, Rogers cogitou questões relacionadas aos grupos com envolvimentos sociais e políticos. E em 1985, em Rest, na Áustria, coordenou um encontro com 50 líderes internacionais, onde utilizou técnicas fundamentadas na sua teoria. Com seus trabalhos crescentes, Rogers investiu seu esforço na promoção da paz. Acabou sendo um dos indicados ao Prêmio Nobel da Paz, mas, justamente nesse período, acabou falecendo. Rogers foi influente no movimento do potencial humano na década de 60 e em parte da tendência geral de humanização da psicologia. Ele foi eleito presidente da APA em 1946 e também recebeu o prêmio de destaque pela contribuição científica e de destaque profissional. Na parte 2 desse curso, aprenderemos sobre a psicologia nos dias atuais.